Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Na videoaula de hoje, vou ensinar para vocês o tapete relevo. No canal, temos o passo a passo bem antigo deste modelo aqui. Várias pessoas gostaram de fazer e eu trouxe uma aula, então, atualizada. Eu espero que vocês gostem dessa aula também, que ele é um pouquinho diferente da anterior. Caso você olhou o modelo e achou que é muito complicado, não se preocupe que ele é super fácil de fazer. Quando você fizer, me conta aí o que você achou, que eu vou adorar saber se você achou que essa é uma peça difícil, fácil ou nível intermediário. Eu aposto que ninguém vai falar que é uma peça difícil. Para o nosso passo a passo, eu vou estar utilizando os barbantes artesanais da Crochética, todos no fio número 6. Para você adquirir os barbantes artesanais da Crochética, eu deixei os telefones de todos os revendedores disponíveis abaixo na descrição desse vídeo. A Crochética possui cores maravilhosas, o barbante é super macio e todo mês tem uma oferta diferente para você adquirir seu barbante artesanal direto da fábrica. Aqui, pessoal, eu vou passar quanto que eu gastei de cada uma das cores. Do barbante cru, que eu utilizei em maior quantidade, eu gastei 338 gramas. Do salmão, 65 gramas. E do laranja para fazer o bico e o cordão de correntinhas para fazer o lacinho, eu gastei 128 gramas. Se você quiser fazer de uma cor só, eu gastei ao todo 531 gramas. E você pode fazer de apenas duas cores também, que eu aposto que vai ficar bem bonito. Para você confeccionar uma passadeira para transformar em um jogo de cozinha, é fácil também. Quando você estiver fazendo a base aqui, ó, do seu tapete, você aumenta de 2 em 2 carreirinhas das que eu finalizei aqui. Por quê? Aumentando de 2 em 2 carreiras, você aumenta um bloquinho e um espacinho. E, consequentemente, vai aumentar um biquinho aqui. Então, você pode fazer de qualquer tamanho aí, que quando você aumenta de 2 em 2 carreiras, depois vai dar tudo certinho aqui para você finalizar o seu trabalho. Para você que gosta de confeccionar trilhos de mesa, a base do tapete relevo também, ela é ideal para você fazer aqueles trilhos que coloca flores na parte de baixo e flores na parte de cima. Eu aposto que vai ficar um trilho simplesmente maravilhoso. A medida que o meu tapete ficou foi a seguinte: no comprimento, ele ficou medindo 70 centímetros e aqui na largura, 50. Lembrando, pessoal, que o tamanho da peça pode variar bastante de acordo com a tensão de pontos de cada pessoa. Eu espero que vocês gostem demais dessa videoaula, que vocês consigam fazer. Se você fizer e gostar, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário para ajudar aqui no crescimento do nosso canal. Já que eu passei todas as informações do nosso modelinho, vamos dar início, então, ao nosso passo a passo. Para darmos início, então, ao nosso tapete, eu vou estar utilizando o barbante fio número 6 e a agulha para crochê número 3,5. Eu vou começar fazendo um cordão com 67 correntinhas. Não faça suas correntes apertadas. Eu vou trabalhar aqui, então, 67 correntinhas e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já trabalhei um cordão com 67 correntes. Agora, eu vou laçar o fio e vou voltar na quinta correntinha, contando a partir da primeira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta corrente, eu vou fazer um ponto alto. E sigo fazendo agora um ponto alto em cada correntinha até chegar no final da carreira. Então, vamos trabalhar agora ponto sobre ponto. Um ponto alto para cada correntinha aqui de base. Eu vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui.
trabalhando um ponto alto para cada corrente aqui da base. Se você for contar a argolinha aqui, ó, como primeiro ponto, vamos ter 64 pontos aqui no total, tá bom? Contando com essa argolinha aqui do início, que a gente tem uma correntinha para ser a base e 3 correntes para ser o primeiro ponto alto. Finalizado o último ponto, então, a gente vai virar o nosso trabalho aqui. Para dar início, eu vou voltar pela frente no mesmo pontinho e vou trabalhar um ponto baixo mais alongado e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Se você quiser subir com 3 correntinhas, você pode subir também. Fazendo assim, fica mais bonito e mais estruturado o nosso trabalho. Para iniciar aqui agora, essa vai ser a carreira mais difícil do nosso trabalho. O restante é super fácil. Por que eu falo mais difícil? Porque essa carreira ela é contada e o restante nem precisa contar nada depois. Para iniciar, a gente vai fazer 4 pontos. Esse é o nosso primeiro ponto, o ponto baixo e uma correntinha equivalente ao primeiro ponto. Então, no próximo, eu vou trabalhar o segundo ponto alto, no próximo, o terceiro, e no próximo, eu vou completar o meu quarto e último ponto alto aqui. Sempre a gente vai ter, no nosso tapete agora, 4 pontos no início, 4 pontos no final. Para iniciar aqui os nossos espaços, vamos trabalhar 3 espaços com 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Então, eu vou iniciar fazendo 2 correntinhas e vou pular 2 pontos altos de base. No terceiro ponto seguinte, trabalho um ponto alto, formando o primeiro espacinho. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo ponto, trabalho um ponto alto, completando assim o segundo espaço. Trabalho 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Finalizei aqui, então, os 3 espaços de 2 correntes, pulando 2. Aqui agora, a gente vai trabalhar 2 espaços com apenas uma corrente, pulando um pontinho de base. Então, você vai fazer uma corrente, vai laçar o fio, pula só um ponto, no próximo, trabalha um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, trabalha um ponto alto. Toda vez agora que você finalizar os 2 espacinhos de uma corrente pulando um ponto, você vai fazer um espaço de 2 correntes pulando 2. Então, vou trabalhar 2 correntinhas, vou laçar o fio, vou pular 2 pontos de base. No próximo, trabalho um ponto alto. Quando eu finalizo o espacinho de 2 correntes, eu vou fazer 2 espaços com apenas uma correntinha. Então, eu vou fazer uma corrente, pulo um ponto. No próximo, trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto. No próximo, um ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, a gente vai fazer o espaço de 2 correntinhas. Faça 2 correntes, pule 2 pontos. No próximo, trabalhe um ponto alto. Finalizado um espaço de 2 correntes, vamos trabalhar 2 espacinhos de apenas um. Então, faça uma corrente, pule um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, um ponto alto. Finalizados 2 espaços de uma corrente, vamos fazer um com 2 correntinhas. Fez 2 correntes, pula 2 pontos. No próximo, trabalha um ponto alto. Vamos repetir, então, os 2 espacinhos com apenas uma correntinha. Então, trabalhe uma corrente, pule um ponto. No próximo, trabalhe um ponto alto. Uma corrente, pule um ponto. No próximo, trabalhe um ponto alto. Finalizados 2 espacinhos com uma corrente, vamos trabalhar um com 2 correntinhas. Então, feito 2 correntes, pulamos 2 pontos. No próximo, trabalhe um ponto alto. Novamente, vamos fazer os 2 espacinhos com uma correntinha. Então, trabalhe uma corrente, pule um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, um ponto alto. Vamos fazer agora o intervalo de 2 correntinhas. E pula 2 pontos de base. No próximo, trabalhe um ponto alto. Aqui eu vou fazer agora o último 2 espacinhos de uma correntinha.
Então, vou fazer uma corrente, pula um ponto. No próximo, trabalho um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. Aqui, pessoal, eu vou trabalhar 3 espacinhos de 2 correntinhas, igual a gente fez no início, tá? Então, aqui, ó, contando aqueles conjuntinhos que a gente fez de uma correntinha, vamos ter 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando você finalizar aqui, ó, trabalhou o intervalo e os 2 espacinhos, aqui a gente já vai fazer 2 correntinhas. Então, já fiz uma, vou fazer mais uma e vou pular 2 pontos. No próximo, trabalho um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos. No próximo, um ponto alto. Trabalho 2 correntes, pulo 2 pontos. No próximo, faço um ponto alto. Note que vai ficar igualzinho a gente fez no início. No início, a gente tem 3 espaços de 2 correntinhas e os 4 pontinhos, certo? Então, para finalizar, eu já tô no terceiro espaço de 2 correntes e sobrou os 3 pontos, onde vamos fazer ponto alto agora para cada ponto alto feito, para completar os 4 pontos aqui no final da carreirinha. Então, já trabalhei 3, venho por dentro aqui da correntinha para poder fazer o último ponto. Aí, a nossa carreira vai ficar finalizada dessa forma aqui. Eu fiz a carreira inteira com vocês para todo mundo fazer e ninguém ter nenhuma dúvida. Agora, a gente vai dar início à próxima carreirinha. Para fazer a próxima, a gente vai virar o nosso trabalho. Virou o trabalho, para iniciar, a gente volta no mesmo pontinho que a gente acabou de fazer, trabalha um ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Em todas as carreiras agora, vamos ter 4 pontos no início e um intervalo de 2 correntinhas. Então, já trabalhei o primeiro ponto, no próximo eu faço o segundo, no próximo o terceiro e no próximo eu completo o 4º ponto. Sempre que eu finalizar os 4 pontos, eu vou trabalhar 2 correntes e um ponto alto sobre esse ponto aqui. Então, eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto aqui da carreira anterior. Então, sempre no início e no final, a gente vai ter aqui, ó, um intervalo aqui no final e 4 pontos altos para ficar igualzinho aqui no início, tá? Aqui agora é super fácil. Eu vou laçar meu fio agora sem fazer correntinha, vou pular o segundo espaço, vou vir no terceiro espacinho e no terceiro espaço eu vou trabalhar 4 pontos altos. Quando você finalizar os 4 pontos altos, faça 2 correntes, volte no mesmo espacinho e trabalhe mais 4 pontos. Vamos fazer leques. Cada um dos nossos leques vai ter sempre 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Vai ficar dessa forma aqui, o nosso primeiro lequezinho. Agora, a gente já demarcou onde vai ser os nossos leques. Vai ser sempre no intervalo de 2 correntinhas que a gente fez anteriormente. Então, aqui, quando você for finalizar, a gente vai ter um lequezinho aqui ao lado do último conjuntinho que a gente fez aqueles 2 espacinhos de uma correntinha. E vai ficar igual aqui tanto no início quanto no final aqui de cada carreirinha. Agora, sempre que você finalizar aqui, ó, o lequezinho dessa carreira, a gente vai pular esses 2 espacinhos de uma corrente e vai direto pro intervalo de 2 correntinhas. Nele, você vai fazer o próximo leque, trabalhando 4 pontos altos. Quando você finalizar os 4 pontos, faça 2 correntes, volta no mesmo espacinho e trabalha 4 pontos altos. Então, todos os nossos leques vão ter 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos. Vai ficar assim. Agora, já tá marcadinho. Você vai pro próximo espacinho de 2 correntes e vai fazer o próximo leque. Então, você vai pular esses 2 espacinhos de uma corrente, vai vir naquele intervalo que fizemos de 2 correntinhas, e nele você vai trabalhar o próximo lequezinho aqui. Fazendo os 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos no mesmo lugar. Com o leque aqui, ó, finalizado, para fazer o próximo, é super fácil.
você vai direto para o próximo intervalo de 2 correntes e nele você vai fazer o próximo lequezinho. Vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques. Então, vou fazer aqui, ó, mais 2. E quando eu estiver finalizando aqui, eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficar, para ninguém ter nenhuma dúvida. Sempre aqui no intervalo de 2 correntinhas que a gente fez anteriormente, tá bom? Quando eu completar aqui o 6º lequezinho, eu volto para mostrar onde a gente vai fazer o leque de número 7, tá bom? Vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada. Eu só fiz o lequezinho aqui, ó, entre aquele espacinho de 2 correntinhas. Então, já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou fazer o de número 7 junto com vocês pra gente finalizar essa carreirinha. Então, eu vou laçar o fio direto após finalizar o último leque e vou pular aqui, pessoal, os 2 espacinhos de uma corrente. E vou vir aqui, ó, no próximo intervalinho de 2 correntinhas, para poder fazer o leque de número 7, que é o último lequezinho aqui da nossa carreira. Então, nele, eu vou trabalhar os 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos no mesmo espacinho. Vai ficar sobrando, pessoal, os 2 espacinhos aqui, sem trabalhar neles, quando você finalizar o seu leque de número 7. Só que, lembra que eu falei que a gente vai ter sempre um espacinho de 2 correntes e 4 pontos altos? No início e no final? Só que aqui a gente faz 4 pontos e o espacinho. E quando a gente vai finalizar, a gente finaliza com o espaço e 4 pontos altos. Então, agora você vai laçar o fio e vai trabalhar um ponto alto aqui, ó, no ponto seguinte. Então, você vai laçar o fio e vai trabalhar um ponto alto aqui nesse próximo ponto. Vai fazer 2 correntinhas, vai vir no primeiro ponto alto dos 4 e trabalha ponto sobre ponto agora para finalizar os 4 pontos aqui da nossa carreirinha. Então, vou fazer os 4 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito. Como eu iniciei com ponto baixo e uma correntinha, sempre que eu for fazer o ponto alto, eu vou vir dentro da correntinha e vou trabalhar um ponto alto. Então, aqui a carreira ficou finalizada e ficou exatamente assim, ó. Agora, vamos dar início à próxima carreira, onde vamos iniciar o relevo. E aqui não se preocupe que não terá avesso e nem direito, vai ser sempre a mesma repetição a partir de agora, até dar o tamanho necessário aí do seu trabalho. Você vai virar aqui o seu trabalho, e aqui ou você sobe com 3 correntinhas, ou você faz igual eu mostrei para vocês. Volta aqui pela frente, faz o ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Sempre vamos iniciar com 4 pontos altos. Então, aqui no início, a gente faz ponto sobre ponto, até completar os 4 pontos iniciais. Toda vez que você finalizar os 4 pontos, você vai trabalhar 2 correntinhas e um ponto alto no próximo ponto, sempre formando um espacinho aqui após os 4 pontos altos. Finalizado aqui o espacinho, agora a gente vai dar início ao relevo. E sempre a gente vai pegar o relevo da mesma forma. Eu vou explicar aqui para vocês primeiro, para depois fazer o relevinho. A gente tem os 4 pontos altos no leque, 2 correntes e 4 pontos, certo? Sempre a gente vai subir aqui nesses 4 pontos, fazendo o relevo no segundo ponto alto subindo e no quarto ponto subindo. Quando você finaliza o relevo no segundo e no quarto ponto, dentro do intervalo de 2 correntes, você vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E para descer, como o nosso relevo vai ficar espelhado, você vai fazer no primeiro ponto descendo e no terceiro ponto, certo? Finalizado o relevo no primeiro e no terceiro ponto, você vai direto para o próximo lequezinho e vai trabalhar a mesma repetição que vamos trabalhar aqui no primeiro. Você vai fazer um relevo no segundo e no quarto ponto. Finalizado o relevo, dentro do espacinho, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos.
Aí, você vai fazer um relevo no primeiro ponto descendo e no terceiro ponto. Agora que eu expliquei para vocês, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer. Quando você finaliza aqui o seu espaço, você já laça o fio para trabalhar o ponto alto. Para fazer o relevo, a gente vai sempre pegar assim, ó, por debaixo do ponto, na direção do segundo ponto dos 4 pontos subindo. Aí, você vai buscar o fio e vai trabalhar o ponto alto. Aí, ele vai ficar em relevo assim no trabalho. Você vai laçar o fio novamente e vai vir agora no quarto ponto subindo. Você vai pular o próximo ponto. No quarto ponto, você vai trabalhar o segundo ponto, que é o segundo ponto em relevo. Você vai laçar o fio e agora no intervalo de 2 correntes, você sempre vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Quando você finalizar aqui dentro do espacinho, os 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, você vai laçar o fio, vai pegar por debaixo do ponto e vai trabalhar um relevo agora no primeiro ponto alto descendo. Vai laçar o fio, vai pular um ponto, vai vir no terceiro ponto alto descendo e vai trabalhar o próximo ponto em relevo. Note, pessoal, que a gente continuou com o mesmo detalhe do leque. Vamos ter 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos. Agora, vamos trabalhar no segundo leque. E tudo que a gente fez no primeiro, vamos fazer em todos os outros também. Você vai laçar o fio direto, vai sempre no segundo ponto alto subindo. A gente sempre tem 4 pontos. Você vem no segundo ponto, passando assim, ó, por debaixo do ponto, trabalha o ponto em relevo. Fez o ponto em relevo no segundo ponto, você vai pular o próximo. No quarto ponto alto, você vai trabalhar o segundo ponto alto em relevo. Dentro do espacinho de 2 correntes do leque, você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizado aqui, para descer nos 4 pontos altos, você laça o fio, faz o relevo no primeiro ponto alto. Laça o fio, pula o próximo, vem no terceiro ponto alto descendo e trabalha o próximo ponto em relevo. Aí, vai ficar assim o detalhe do seu trabalho. Finalizado aqui o segundo detalhe, você viu que é a mesma repetição que fizemos no primeiro. Vamos repetir, então, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Igualzinho, viu? Em todos, você vai laçar o fio direto. Sempre a gente tem os 4 pontos subindo. Você vai fazer sempre o relevo no segundo ponto alto. Finalizado o primeiro relevo, você laça o fio, vem no quarto ponto subindo, sempre passando a agulha assim por debaixo para trabalhar o relevo. No quarto ponto, faz o segundo em relevo. No intervalo de 2 correntinhas, sempre vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Para descer nos 4 pontos, trabalha o relevo no primeiro ponto alto, laça o fio, vem no terceiro ponto alto dos 4 descendo e trabalha o último ponto em relevo. Então, sempre vai continuar com os 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos, que é a mesma quantidade do leque inicial que fizemos aqui na primeira carreirinha do leque. Como aqui é apenas a sequência de repetição, eu vou completar aqui os meus relevos até chegar no 6º lequezinho. Quando eu estiver indo para o 7º leque, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui. Tudo que eu fiz com vocês no início, vamos repetir em todos os outros leques também, vai ser exatamente igual. Então, sempre aqui você vai laçar o fio e vai trabalhar um relevo, passando a agulha por debaixo do segundo ponto dos 4 pontos que a gente tem aqui e vai trabalhar o primeiro ponto em relevo. Laça o fio, vai vir no 4º ponto subindo e nele você vai trabalhar o segundo ponto alto aqui em relevo. Dentro do espacinho de 2 correntes, sempre vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espacinho.
Finalizado aqui, então, os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho, para descer nos 4 pontos, você vai trabalhar o relevo no primeiro ponto alto descendo, vai laçar o fio e agora vai pular um ponto no terceiro ponto alto, você vai trabalhar o último ponto em relevo. Aí, vai ficar assim. E para finalizar, a gente sempre vai finalizar com um intervalo de 2 correntes e 4 pontos altos. Então, agora, para fazer o ponto alto, você vai vir no ponto alto ao lado das correntinhas e vai trabalhar um ponto alto. E feito o ponto alto, faça 2 correntinhas, vai lá no primeiro ponto alto dos 4 e aqui é só fazer ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Como o nosso primeiro ponto foi um ponto baixo e uma correntinha, para fazer o quarto ponto, você sempre vai vir dentro aqui do intervalo de uma correntinha, que a gente fez o ponto baixo e uma corrente, para fazer o último ponto, finalizando a carreira, ficando assim. A partir de agora, todas as carreiras serão exatamente iguais. Não vai ter diferença de avesso e direito, é super fácil. Para iniciar, vire o trabalho e sempre a gente vai dar início fazendo ponto baixo e uma correntinha aqui no primeiro ponto. Finalizou o ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto, já vem no próximo ponto, trabalha um ponto alto e segue fazendo ponto sobre ponto até finalizar os 4 pontos do início aqui de cada uma das carreiras. E você lembra, finalizou os 4 pontos, já faz 2 correntes e um ponto alto no próximo ponto, porque sempre para iniciar a carreira a gente vai ter os 4 pontos altos e um intervalo de 2 correntinhas. Aqui a gente vai trabalhar a repetição que a gente fez anterior. Lembra que a gente continua aqui, ó, com 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. Em cada um aqui dos detalhes, a gente tem um leque. Então, você vai trabalhar o relevo no segundo e no quarto ponto. Vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no espacinho. E para descer nos 4 pontos, o relevo será no primeiro e no terceiro ponto. Então, agora você vai laçar o fio direto. Vai pular o primeiro ponto aqui, vai vir no segundo ponto dos 4 subindo e vai trabalhar o primeiro ponto em relevo. Laça o fio, pula um ponto, vem no quarto ponto aqui. Trabalha o segundo ponto em relevo. Dentro do espacinho de 2 correntes, faça 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizado aqui, lace o fio, vem no primeiro ponto alto e trabalha um ponto em relevo. Laça o fio agora, vem no terceiro ponto e trabalha o segundo ponto em relevo descendo e vai ficando assim. Agora, tudo que a gente fez no primeiro detalhe, vamos fazer nos outros. É super simples, você vai laçar direto, aqui a gente tem os 4 pontos subindo. Você passa assim por baixo e vem no segundo ponto, trabalha o ponto em relevo. Vai pular um ponto, vai vir aqui no quarto ponto subindo, trabalha o segundo ponto em relevo. Dentro do espacinho, você vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Finalizados aqui os 2 pontos altos, você vai laçar o fio para descer nos 4 pontos, trabalha um relevo no primeiro ponto alto, vai laçar o fio e no terceiro ponto alto. Então, pessoal, como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou fazer tudo que eu mostrei para vocês nesses 2 primeiros, até chegar aqui no último, porque é sempre a mesma repetição. Quando eu estiver finalizando, eu retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma adiantada, já estou finalizando. Olha que lindo que fica aqui o nosso detalhe. E lembra que você não precisa pegar diferente, tanto do direito quanto do avesso. Vai ser pegado da mesma forma a agulha, então é super simples de fazer. Então, já trabalhei o relevo no segundo ponto subindo e no quarto ponto. Aí, sempre no intervalo aqui de 2 correntes, vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas
e 2 pontos altos no mesmo espacinho. E para descer, onde a gente tem os 4 pontos, a gente faz o relevo no primeiro ponto alto e no terceiro ponto. E para finalizar a carreira, todas elas, a gente vem no ponto alto aqui ao lado das correntinhas, trabalha um ponto alto. Feito o ponto alto, vamos trabalhar, então, o espacinho e os 4 pontos para finalizar. Então, vou fazer 2 correntes, vou lá no primeiro ponto alto dos 4 e já trabalho ponto sobre ponto. Como eu expliquei anteriormente, para fazer o quarto ponto, vamos sempre introduzir por dentro aqui, ó, da correntinha que a gente fez para poder finalizar o ponto. Carreira finalizada, eu vou dar início com vocês em mais uma carreirinha. A gente vai virar o trabalho, virou, a gente vai fazer um ponto baixo para dar início e uma corrente. E vem no próximo ponto e trabalha ponto sobre ponto. Como eu já expliquei, vamos ter os 4 pontos altos para iniciar cada uma das carreiras aqui. E sempre que você finalizar os 4 pontos, você vai trabalhar 2 correntes e um ponto alto no próximo ponto. Sempre vai ter os 4 pontos e um espacinhos no início e no final aqui também de cada carreirinha. E a gente sempre fica com 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos em cada um dos nossos desenhos aqui. Aí, você vai laçar o fio e vai vir no segundo ponto aqui subindo, passando a agulha por debaixo e já trabalha o primeiro ponto em relevo. Então, a gente pega da mesma forma, tanto faz se você estiver do lado direito ou do lado avesso do trabalho. A agulha vai ser sempre passada por debaixo do ponto e aqui trabalha o ponto em relevo. Lembrando que os pontos em relevo são no segundo ponto subindo e no quarto ponto. E para descer, você vai trabalhar no primeiro e no terceiro. E sempre aqui, ó, dentro de cada um dos intervalos de 2 correntinhas, você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. Como eu expliquei, para descer, o relevo é feito no primeiro ponto e no terceiro pontinho. E aqui a gente não faz corrente. Finalizado aqui o detalhe, você já vai direto pro próximo detalhezinho aqui de 4 pontos do próximo lequezinho e vai fazer o relevo no segundo e no quarto ponto. Então, laço o fio aqui, faço o primeiro ponto alto em relevo no segundo ponto e o segundo ponto em relevo no quarto ponto. E já no intervalo de 2 correntes, sempre vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho. Para descer aqui nos 4 pontos, a gente trabalha o relevo no primeiro ponto e no terceiro ponto. E assim você vai fazer até dar o tamanho necessário aqui do seu trabalho, tá bom? Você vai trabalhando suas carreiras de repetições até ficar do tamanho que você queira. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal, o tapete que eu tenho aqui já emoldurado. Emoldurado que eu falo é quando a gente já começa a passar aqui a carreira para fazer o bico de acabamento e contornar aqui o tapete. Para você fazer do tamanho que eu fiz aqui, contando, pessoal, essa carreira aqui, ó, que é a primeira carreira que a gente trabalhou os 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos, que foi a primeira carreirinha aqui de leque, ela é a terceira carreira que a gente faz aqui, ó, da nossa peça. Eu vou contar ela como se fosse a primeira para ninguém ter dúvidas, tá? E sempre a gente tem um buraquinho aqui, certo? A cada carreirinha. Então, eu vou contar os buraquinhos aqui para você poder fazer igualzinho e não se perder. Eu trabalhei contando a primeira carreira como aquela de 4 pontos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 carreiras de leques. Então, pessoal, você vai trabalhar até chegar na carreira de número 35, contando apenas as que eu fiz em leque, tá bom? Porque a próxima carreira, eu já vou trabalhar os buraquinhos que a gente fez aqui, ó, nessa carreira anterior do leque. E depois a gente fazer a carreira de buraquinhos aqui, eu vou trabalhar uma fechada pra gente começar a moldura aqui do nosso trabalho. Então, pessoal, eu vou dar uma mega adiantada até concluir as 35 carreiras de leque
Lembrando que tanto faz você trabalhar do direito e do avesso, você pega da mesma forma e vai ficar com esse detalhe aqui no nosso trabalho. Então, pessoal, vou concluir até chegar na carreira de número 35 e quando eu estiver na carreira de número 35 aqui, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui. Vou falar certinho para ninguém ficar com dúvidas. Contando desde a primeira carreirinha fechada, vamos ter 37 carreirinhas aqui, contando essa fechada como a primeira. Se você for contar, como eu expliquei para vocês, essa primeira carreira aqui, ó, que é a primeira carreira do leque, eu fiz o total de 35 carreirinhas aqui, tá bom? Então, são 35 carreiras de leque e 37 se você contar desde o início. Aqui vai ser sempre igual, tanto faz você trabalhar do direito ou do avesso, a gente pega os relevos da mesma forma. Eu vou fazer o último detalhe de ponto relevo aqui com vocês, para a gente poder finalizar essa parte e já dar início, então, à finalização, onde a gente vai fazer a carreira de espacinhos. Sempre a gente trabalha o relevo, a gente tem aqui, ó, 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos em cada leque. Então, a gente sempre aqui pega para subir no segundo ponto para trabalhar o ponto em relevo. Você vai laçar o fio, vai vir agora no quarto ponto subindo e vai trabalhar o segundo ponto em relevo. Dentro do intervalo de 2 correntes, vamos sempre trabalhar em cada um dos lequezinhos aqui, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Para descer, a gente vai fazer o relevo no primeiro e no terceiro ponto. Então, passo a agulha aqui por debaixo, trabalho um ponto em relevo, laço o fio, vou vir aqui, então, no terceiro ponto descendo e trabalho o último ponto em relevo. Então, os nossos detalhes aqui ficaram finalizados. Sempre para finalizar cada carreira, a gente tem o ponto alto, 2 correntes e 4 pontos. Então, venho no ponto alto aqui, já trabalho um ponto alto. E para finalizar, 2 correntinhas. E em cada um dos 4 pontos altos, a gente trabalha ponto sobre ponto. Como para iniciar cada carreira, a gente trabalha com um ponto baixo e uma correntinha, para finalizar o quarto ponto, sempre eu venho dentro da correntinha e faço o último ponto, ficando assim. Com a carreira finalizada, como eu expliquei para vocês, para dar início à próxima, a gente vai virar o trabalho e já vai dar início com um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu trabalho ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Em cada um dos 4 pontos aqui, vamos trabalhar ponto sobre ponto. Finalizados os 4 pontos altos, essa carreira aqui agora, a gente vai repetir essa segunda carreira aqui, ó, que foi a de espacinhos. Então, após os 4 pontos altos, vamos trabalhar 3 espaços de 2 correntes. E após finalizar o terceiro espaço de 2 correntes, vamos fazer 2 espaços com apenas uma. Fez os 2 espaços, vamos fazer um espaço com 2 correntinhas. A gente vai repetir igualzinho essa carreira aqui. Para isso, vamos dar início agora ao primeiro espacinho de 2 correntes. Você vai fazer 2 correntinhas, vai vir no primeiro ponto alto aqui e vai fazer um ponto alto. Assim, a gente finalizou o primeiro espaço de 2 correntes. Faça 2 correntes e vai pular 2 pontos de base. No próximo ponto, trabalhe um ponto alto. Vai ficar assim. Agora, eu não vou contar as 2 correntes como um ponto. Então, vou pular o próximo ponto alto e o próximo ponto. Eu vou vir no segundo ponto dos 4 pontos descendo aqui, porque eu não vou contar as correntinhas. Então, vou fazer 2 correntes, vou pular esse ponto e esse. Eu vou vir no segundo ponto descendo e nele eu vou trabalhar um ponto alto para poder finalizar o terceiro espaço de 2 correntinhas. Bom, pessoal, finalizado então o terceiro espacinho com 2 correntinhas, vamos fazer 2 espacinhos com apenas uma. Então, eu vou trabalhar uma corrente, vou laçar o fio. E aqui, pessoal, eu vou vir entre um desenho descendo e um desenho subindo. Eu vou pular como se fosse 2 pontinhos aqui na base. Aí, eu vou vir entre, eu não vou pegar no ponto alto aqui, e vou fazer um ponto alto.
vai ficar dessa forma. Então, vou ter um ponto alto entre um leque aqui para subir no próximo, onde eu tenho os 4 pontos subindo. E agora, eu vou fazer uma corrente e vou pular esses 2 pontos. Eu vou vir no terceiro ponto aqui, e no terceiro ponto dos 4 subindo, eu vou trabalhar um ponto alto. Dessa forma, eu finalizei os 2 espacinhos de uma correntinha aqui na parte de cima. A partir de agora, vai ser sempre igual até chegar no final. Vamos trabalhar 2 correntes. Sempre que você finalizar as 2 correntinhas, você não vai contar as 2 correntinhas aqui como ponto. Você vai pular 2 pontos de base. Você vai pular esse ponto, que é o 4º ponto subindo, e vai pular o primeiro ponto dos 4 descendo. Você vai vir na direção do segundo ponto. E do segundo ponto, você vai trabalhar um ponto alto. Vai ficar assim. Agora, você sempre vai trabalhar uma corrente apenas e vai vir entre um desenho do leque a outro, como se fosse pulando 2 pontos. Só que ao invés de você pegar na cabecinha do ponto, você vai vir entre um leque e outro e vai trabalhar um ponto alto para formar aquele primeiro espacinho de uma corrente. E vai ficando assim. Você vai fazer uma correntinha e vai pular os 2 pontos subindo dos 4. Você vai vir sempre no terceiro ponto. E no terceiro ponto, você vai trabalhar um ponto alto. E note que vai ficar igual a parte de baixo. A cada um intervalo aqui, ó, de 2 correntes, vamos ter 2 intervalinhos de uma correntinha. Se você for olhar aqui na parte de baixo, ó, a partir dos terceiros espaços que a gente faz de 2, e a gente trabalha 2 espacinhos com 1, a gente começa a intercalar. Um espaço de 2 faz 2 espacinhos com 1. Um espaço de 2 faz 2 espacinhos com 1. Então, vai ser igualzinho, tá? Então, aqui, sempre que você tiver no lequezinho, no terceiro ponto subindo, que você finalizar os 2 espacinhos de uma correntinha, você vai trabalhar 2 correntes e vai pular o ponto alto, as correntes e o próximo ponto. Você vai vir no segundo ponto dos 4 descendo e vai trabalhar um ponto alto, finalizando o espaço de 2 correntinhas. Faça uma corrente, vai vir entre um leque e outro agora e vai fazer um ponto alto. Aqui fica como se a gente tivesse pulado 2 pontinhos na base, só que a gente trabalha o ponto alto entre os leques. Faça uma corrente, vai vir agora no segundo ponto dos 4 que a gente tem subindo e vai trabalhar um ponto alto. Vai ficando assim. Trabalhe 2 correntes. Vai pular o ponto alto, as correntinhas e o próximo ponto. Você vai vir no segundo ponto descendo e vai trabalhar um ponto alto. E vai ficando assim. Eu vou fazer essa carreira completa com vocês para ninguém ficar com dúvida. Faça uma corrente, vai vir entre um leque e outro e trabalhe um ponto alto. Uma corrente, nos 4 pontos subindo, você vai vir sempre no terceiro ponto e vai trabalhar um ponto alto. Com os 2 intervalos de uma corrente finalizado, trabalhe 2 correntes, pule o ponto alto, as correntes e o próximo ponto. Você vai vir no segundo ponto descendo e vai fazer um ponto alto ficando assim. Trabalhe uma corrente, vai vir entre um leque e outro e vai trabalhar um ponto alto. Uma corrente, nos 4 pontos subindo, você vai trabalhar o ponto alto no terceiro ponto. Faça 2 correntes, vai pular o ponto alto, as correntinhas e o próximo ponto. Você vai vir no segundo ponto descendo e vai trabalhar um ponto alto. Trabalhe uma corrente, vai vir entre um leque e outro e vai fazer um ponto alto. Uma corrente, você vai vir agora no terceiro ponto subindo e nele você vai trabalhar um ponto alto. Agora, a gente finalizou o último detalhe de 2 espacinhos de uma correntinha. Para finalizar a carreira agora, vamos fazer igual no início. Vai ter 3 intervalos de 2 correntes e os 4 pontos altos para finalizar a nossa carreira. Então, vamos trabalhar 2 correntinhas. Você vai pular o ponto alto, as correntinhas e o próximo ponto. No segundo ponto descendo, trabalhe um ponto alto. Faça 2 correntes, vai pular 2 pontos de base. Naquele ponto alto ao lado das correntinhas, trabalhe um ponto alto. Já formamos os 2 espacinhos de 2 correntes. Trabalhe 2 correntes, vem no próximo ponto alto, trabalhe um ponto alto.
Dessa forma, finalizamos o terceiro espacinho de 2 correntinhas para ficar igual no início. E agora, para finalizar essa carreira, é só fazer ponto sobre ponto, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito. O quarto ponto, trabalho dentro da correntinha. Carreira finalizada, vamos fazer agora a carreira fechada. Vire o trabalho, virou, note, pessoal, que agora a nossa última carreira vai ficar do lado direito também, igual a nossa primeira carreirinha aqui. Para iniciar, vamos trabalhar o ponto baixo e uma correntinha, para ser equivalente ao primeiro ponto. Faça ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Finalizados os 4 pontos altos, aqui agora é bem fácil. Onde você tem 2 correntes, você vai trabalhar 2 pontos altos. Onde você tiver o ponto alto, um ponto alto em cada ponto alto feito. Tenho 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Onde eu tenho 2 correntes, 2 pontos altos. Próximo ponto alto, um ponto alto. E em todo lugar onde eu tiver uma correntinha, eu vou fazer apenas um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha, um ponto alto. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. Em todo lugar que eu tiver o ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Onde eu tiver 2 correntes, trabalho 2 pontos. E onde eu tiver uma correntinha, apenas um. Como aqui é apenas uma sequência de repetição aqui agora, eu vou finalizar a minha carreira e quando eu estiver chegando ali no final, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma adiantadinha aqui, então, fazendo onde eu tinha ponto alto, sempre um ponto alto. Em todo intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos. E onde eu tenho uma correntinha, trabalho apenas um ponto alto. Então, como eu estou finalizando aqui, eu estou no intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos, porque a gente faz ponto sobre ponto. E para finalizar a carreira, trabalho um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Agora que a gente finalizou a última carreira, vamos dar início ao contorno, a moldura do nosso trabalho aqui. Para fazer a moldura aqui, o início da nossa peça, a gente vai iniciar aqui, para começar, fazendo 5 correntinhas. 3 para ser equivalente ao primeiro ponto alto e 2 para ser de separação. E eu vou virar aqui para essa parte aqui, ó, do comprimento do nosso trabalho. Eu vou vir aqui, pessoal, no mesmo lugar, na cabecinha do ponto, e vou trabalhar um ponto alto. E agora aqui, ó, por dentro do ponto alto, eu vou fazer mais 2 pontos. Nos cantinhos, vamos sempre ter um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Quando eu for finalizar aqui, eu vou finalizar com os 2 pontos que está faltando, porque a gente já tem 3 correntinhas para ser equivalente ao primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer 2 correntes e vamos pular um ponto aqui de base. No próximo ponto, vamos trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, trabalhe 2 correntes. Pule sempre um ponto de base. No próximo ponto, trabalhe o próximo bloquinho de 3 pontos altos. E sempre que você finalizar os 3 pontos, formando o bloquinho, trabalhe 2 correntes de separação. Vai ficando assim. Sempre pule um ponto alto de base. No próximo, trabalhe o próximo bloco de 3 pontos. Com o bloco de 3 pontos finalizado, trabalhe 2 correntes, pule um ponto. No próximo, repete o outro bloco de 3 pontos altos. Como aqui, pessoal, é apenas uma sequência de repetição,
eu vou dar uma pequena adiantada, sempre trabalhando um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes, pulo um ponto de base. Um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes, pulo um ponto de base. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando, trabalhando os bloquinhos igualzinho expliquei para vocês. A gente trabalha um bloco, 2 correntes, pula um ponto. No próximo bloco, 2 correntes, pula um ponto. Vai dar certinho se você fez com a mesma quantidade que eu expliquei desde o início. Aqui a gente vai fazer 2 correntinhas, vai pular aqui um ponto alto, vai vir na nossa última carreirinha e nela você vai trabalhar 2 pontos altos aqui pegando por fora e um ponto alto aqui, ó, dentro da correntinha. Finalizados os 3 pontos, aqui a gente vai ter um leque. Então, você vai fazer 2 correntes, vai voltar no mesmo ponto e vai trabalhar um ponto alto. Os outros 2 pontos, você vai vir no próximo ponto e vai fazer um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Então, o nosso leque do cantinho vai ficar assim. Agora, você vai trabalhar 2 correntinhas e sempre vai pular 2 correntes de base. No próximo ponto, você vai trabalhar o primeiro ponto alto, no próximo, o segundo, e no próximo, você vai completar o terceiro ponto para formar um bloquinho. Vai ficar assim. Trabalhe 2 correntes de separação. E você vai pular 2 correntes de base. Na próxima correntinha, trabalhe o primeiro ponto. Na próxima, o segundo, e na próxima, complete o terceiro ponto alto. Sempre que você finalizar os 3 pontos altos, faça 2 correntes, pule 2 pontos de base. No próximo, inicie o primeiro ponto do próximo bloquinho. No final da nossa carreira, a gente vai ter uma pequena alteração para dar certo aqui os nossos bloquinhos, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada. Para dar certo aqui, ó, a finalização, quando você estiver finalizando aqui o bloquinho, você vai pular 3 pontos de base, ao invés de pular só 2, para não sobrar um pontinho aqui no final. Aí, você vai pular 3 pontos e vai fazer o último bloquinho aqui, porque nesse último bloquinho de 3 pontos altos, ele vai ser o nosso leque aqui do cantinho. Então, aqui a única diferença é que a gente vai pular 3 pontos. E do outro lado, vamos fazer igual para dar certinho também, tá bom? Então, finalizados os 3 pontos, você vai fazer 2 correntes, vai voltar nesse mesmo pontinho e nele você vai fazer um ponto alto. E agora, aqui, no ponto alto, pegando por fora, você vai fazer 2 pontos. Assim, você completa o leque do cantinho dessa forma. E agora, toda essa parte, vamos repetir o que a gente fez anteriormente. Você vai trabalhar 2 correntes, vai pular o próximo ponto alto. No próximo, você vai trabalhar o primeiro bloquinho de 3 pontos altos aqui. Finalizados os 3 pontos altos, vai ficando assim. Faça 2 correntinhas e pule um ponto de base. No próximo ponto, trabalhe o próximo bloquinho de 3 pontos altos. Toda vez que você finalizar o bloquinho de 3 pontos, você vai trabalhar 2 correntinhas e vai pular um bloquinho. No próximo, repete um bloquinho de 3 pontos altos. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já estou finalizando aqui. Para ninguém ficar com dúvida, vou ensinar o nosso cantinho aqui. Trabalhei o bloquinho, 2 correntes, vou pular um ponto. Na última carreira aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou laçar o fio dentro da correntinha aqui do falso ponto. Eu vou fazer um ponto alto. Finalizei os 3 pontos. Como é um cantinho, vai ter um leque, eu vou fazer 2 correntes, eu vou virar, vou voltar no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. E agora, no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto e no próximo, um ponto alto, completando o meu leque aqui do cantinho. Como do outro lado, a gente pulou 3 pontos para dar certo aqui, para ficar os bloquinhos na mesma direção, quando eu for iniciar aqui essa parte que a gente está finalizando, eu vou pular 3 pontos. Então, eu vou fazer 2 correntes, vou pular 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou dar início ao primeiro bloquinho de 3 pontos altos. E a partir de agora, sempre que você finalizar o bloquinho, vamos fazer 2 correntinhas e vamos pular só 2 pontos. No próximo, você já pode fazer o primeiro ponto alto do próximo bloco de 3 pontos. E assim a gente vai fazendo agora até chegar no final da nossa carreirinha. Trabalhando 3 pontos altos, 2 correntes, pula 2 pontos de base. 3 pontos altos, 2 correntes, pula 2 pontos de base. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar mais uma pequena adiantada e já volto. Bom, já estou finalizando a carreira. Como a gente pulou 3 pontos no início, agora sai dar certinho pra gente pular sempre 2 pontinhos. Então, finalizei aqui o bloquinho, trabalho 2 correntes, pulo 2 pontos de base e para finalizar eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto feito. Eu fiz 2 pontos, eu tenho as 3 correntinhas equivalentes ao primeiro ponto. Então, venho na terceira correntinha aqui, finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Se você não quiser fazer ponto baixíssimo, você pode fazer a finalização aqui de forma disfarçada, porque eu vou cortar o fio. Mas como eu iniciei com 3 correntinhas, eu vou estar finalizando aqui com um ponto baixíssimo e na outra carreira eu ensino a fazer de forma bem certinha, tá? Aqui, então, eu vou puxar o pedaço maior de fio e vou cortar, porque a próxima carreira eu vou trabalhar em outra cor. Então, essa parte aqui, ó, do nosso tapete ficou finalizada. Caso você queira trabalhar um bico mais simples, com essa quantidade que eu usei aqui no tapete, não vai dar certo, por exemplo, para você fazer leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, por quê? De um lado aqui, ó, nessa parte do comprimento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 leques nessa parte aqui, ó, do comprimento. E na largura, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, note que de um lado deu ímpar, do outro lado deu par. Então, para você fazer aquele leque, ponto baixo, de um lado vai dar certo e do outro não vai dar. Para você fazer um bico simples, por exemplo, você teria que diminuir 2 carreiras aqui, para diminuir um bloquinho aqui para ficar ímpar de um lado e ímpar do outro, tá bom? Porque depois dá certinho para você intercalar aqui, para você fazer leque, ponto baixo, por exemplo, tá? O meu, como eu vou trabalhar um bico um pouquinho mais elaborado, porém super fácil de fazer, aqui não tem diferença se vai ter par ou ímpar, porque é tudo igual. Vai dar certinho, tanto faz com a quantidade de carreiras. Assim como você pode trabalhar uma passadeira nesse modelo, porque como não tem diferença, você pode fazer de qualquer tamanho aqui. É só você aumentar de 2 em 2 carreirinhas, porque sempre vai dar um bloquinho e um espacinho a mais. E vai dar certinho pra gente trabalhar um bico, caso você queira trabalhar uma passadeira, tá bom? Mas, pessoal, como nossa videoaula está ficando bem longa, eu vou encerrar a primeira parte do nosso tapete por aqui e volto na segunda videoaula para a gente poder fazer o bico de acabamento. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!